Acabou o jejum. Depois de ficar 4 jogos sem fazer gols, o Grêmio marcou com Giuliano e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. No seu vídeo. Giuliano marcou logo no começo da partida e deu fim à sequência de 4 jogos sem vitórias e gols para o Grêmio no Brasileirão. O gol foi aos 3 minutos com um chute da entrada da área, após bela jogada e passe de Alan Ruiz. O último gol tinha sido na vitória diante do Botafogo e veio com Maxi Rodrigues aos 35 do segundo tempo. Depois disso, veio o São Paulo, o Sport, o Palmeiras e o Goiás. Foram 401 minutos sem bola na rede, até que diante do Figueirense, acabou o jejum. Depois do tão esperado gol, Alan Ruiz ainda tentou o segundo. O time da casa só teve uma nova oportunidade no fim da etapa inicial, com Pablo e Paulo Roberto. No segundo tempo, Thiago Heleno foi expulso aos 18 minutos. Com um jogador a mais, Lucas Coelho entrou no lugar de Barcos. Mas em campo, pouca coisa mudou e o placar permaneceu. Bom para o Grêmio, que comemorou a vitória no final da partida. Hoje o mais importante foi vencer. Foi importante demais. Tá de parabéns todo o grupo, toda a equipe que soube dar a volta por cima e deixar as coisas acontecerem na rodada de amanhã. Não foi lá um grande jogo, né? Mas o Grêmio fez o tema de casa, venceu, jogando fora, mas tinha que vencer o Figueirense e está embolado ali, né? Está nos critérios abaixo, mas está em sétimo, embolado com Fluminense, Atlético Paranaense, Internacional, São Paulo, o próprio Grêmio, um pouquinho mais atrás do Sport. Como está nivelada essa tabela, né? Tá na briga, né? É que são 11 rodadas só, não sei se tu reparou isso. O problema... Tá tão nivelada que o Cruzeiro tem 25 e o Vitória, que é o primeiro rebaixado, tem 8. Bem niveladinho. Aí que tá. O problema todo está no Cruzeiro. Porque a gente olha do Corinthians ao Grêmio, 1 ponto de diferença. Que é do segundo ao sétimo. Só que o Cruzeiro está com 5 pontos já aberto sobre o segundo colocado. Vê a diferença de aproveitamento, não? O Cruzeiro tem 70 e quase 76. O segundo tem 61. Impressionante. 5 pontos de diferença. Ele tem 8 vitórias contra 6 do Fluminense, que é terceiro e que é o segundo melhor colocado em vitórias. Um outro grande problema também é que a torcida do Grêmio é a torcida mais chata do mundo. Eu duvido que exista alguém mais chato do que um torcedor do Grêmio. Pelo seguinte, primeiro por tudo. É uma crítica ao Ribeiro Neto? O torcedor do Grêmio ele é chato por natureza. Mas no sábado à noite ele se superou. Havia uma campanha nas redes sociais por causa do jogo para demissão do técnico Anderson Moreira. Sendo que o jogo mostrou mais uma vez ações positivas do treinador do Grêmio. Que o treinador do Grêmio constituiu hoje o melhor sistema defensivo do Campeonato Brasileiro. Não há dúvida. Que ele colocou o Jeromel para jogar porque o Erley ficou se fazendo. Que ele inventou o Simon como lateral esquerdo e que ele fez um esquema de recuo quando o Grêmio é atacado do Riveiros entre os zagueiros. Ele constituiu um baita de um sistema defensivo. E a organização de meio campo, as pessoas têm que ter paciência. O Grêmio contratou um cérebro para o meio campo que o Grêmio não tinha desde que o Tcheco foi embora do Grêmio. Aí querem que o time se adapte a essa nova concepção de jogo. Eu até o seguinte, Baldassi, eu vejo muitos méritos no Anderson em relação a essa montagem do sistema defensivo, porque alterna o Grêmio, né? Em determinados momentos joga com 2 linhas de 4 na frente da área ou com 5 na risca da grande área. É como jogava a Holanda e a Costa Rica. Exatamente. Então o que fez? Impediu que o Figueirense chegasse na área, tá? Só que é um sistema defensivo muito bem estruturado para enfrentar o Figueirense. A minha restrição em relação ao Anderson é meio de campo e ataque. E eu espero que o Grêmio crie algo diferente, porque eu projeto o Grêmio, a minha cobrança em relação ao Grêmio é para título, não é para vaga. Então acho que nesse aspecto eu entendo o torcedor, acho que o meio campo do Grêmio está criando muito pouco e o ataque ele se mostra inoperante. Isso é fato. Bom, mas inoperante por quê? Aí nós temos que dividir as responsabilidades táticas e as técnicas. Jogo contra o Goiás, o Grêmio com 30 minutos de jogo tinha construído 5 chances claras de gol. Perfeito. Em que o centroavante perdeu 4. Aí se construiu, o treinador fez certo. Se o centroavante não bota para dentro, tem que tirar o centroavante. Aí eu vou cobrar do Anderson. Mas, Baldasso, aí a gente começa... Claro que números não dizem tudo, mas o Cruzeiro, por exemplo, levou 12 gols no campeonato. O Grêmio apenas 5.
Tá bem. O Cruzeiro é o líder disparado por quê? Porque fez 23, né? E o Grêmio fez só 8. Né? Não, tá bem, mas... E é o Ricardo Goulart. Você sofrer poucos gols não necessariamente te dá um resultado melhor. Não, é bom, né? Claro que não é. Só que o Grêmio precisa ter uma condição ofensiva melhor. O Grêmio está se readequando à ideia de ter um centro de time. O Grêmio não tinha mais isso há muito tempo. O Juliano virou o centro do Grêmio. O Juliano foi bem nos 2 jogos e o Grêmio evoluiu de um jogo para outro. Tem que ter calma em relação a isso. O desafio do Anderson Moreira é fazer a finalização funcionar. E vai ter que tirar o centroavante que não consegue. Isso aí eu acho que é natural, tá? Eu também acho. A saída do Barcos, entrada do Lucas Coelho, ela acontece agora. Com o Fernandinho... Eu acho que não é o Lucas Coelho. Não. Eu acho que entra o Fernandinho de um lado, o Dudu, o Alan Ruiz do outro e o Luan na frente. Aí é que eu quero dizer, com o Fernandinho, o jogador a entrar no lugar do Barcos será o Fernandinho. Eu acho será que o Fernandinho. E no primeiro jogo que entrar jogar bem, já foi pro Barcos. Eu acho que ele tem que no mínimo tentar, porque assim, ó, eu tenho dito que não é vergonha, Meneghetti, não é vergonha, mesmo por avançar da idade do Barcos, ele dá uma paradinha para treinar fundamento. Gente, não tem nenhum problema, está faltando isso para ele. A gente sabe que no futebol de hoje, baseado em força, velocidade, o desgaste dos jogadores é muito maior. É verdade. Ou seja, o tempo de recuperação é muito maior também. Então, os times acabam nesse calendário apertado, jogando, recuperando. E o tempo de treino é muito pouco. Está faltando treino para o Barcos. Ele precisa treinar, sim, senhor. Não, na verdade, então, específico, né, Ribeiro? Treino específico, trabalho específico. Então, tira ele 2 ou 3 rodadas e manda ele trabalhar. Não é vergonha nenhuma. Tem que dar um mérito também. Mas fazer uma ressalva de que o Alan Ruiz, que eu critico muito, ele foi bem. Pela insistência do Anderson, ele foi bem no jogo de sábado. Mas eu ainda acho que ele não é o cara para jogar ali. E eu quero citar um novo jogador que se constitui neste momento na minha nova paixão. Jeromel. O que está jogando esse rapaz. Tu tem que analisar também, assim como tu analisasse o Flamengo, que é um time fragilizado, o Figueirense é um time também fraco. Tá, mas o Jeromel tinha ido bem contra o Goiás e o Jeromel tem partidas antes da Copa do Mundo em que ele nunca foi mal. O Jeromel nunca foi mal no Grêmio. Não, ele foi mal. No começo ele foi mal. Olha, no Campeonato Gaúcho ele foi mal. Ele oscilou bastante. Eu lembro de um jogo talvez, acho que foi contra o São Luís, não sei. Foi o primeiro da estreia. Rio Grande. É isso aí. Rio Grande. Eu só vi coisas boas do Jeromel até agora. E melhor que o Erley, bom, não tem nem discussão. Né? Eu só acho o Grêmio contra o Figueirense, que joga a partir dos 18, 19 minutos do segundo tempo, com um jogador a menos, o Grêmio podia ter ocupado melhor o espaço do campo e eu não vi isso. É isso que eu cobro. Um pouco de ousadia lá na frente. A questão, a cautela defensiva, ela é interessante, é salutar. A gente viu o Figueirense atacando ali, não uma linha de 5, eu via 7 jogadores do Grêmio bem posicionados dentro da área e o Figueirense não entrou. Mas essa bola tem que chegar mais lá na frente. Eu não estou nessa tese que o Baldassi está dizendo que os gremistas querem a troca do Anderson e eu acho que isso explica não só pelo Felipão, mas agora mais ainda pelo Tite. Claro. Que tem uma identificação com o Grêmio como tem com o Internacional, mas o primeiro grande clube que ele treinou foi o Grêmio. É o técnico do último título nacional do Grêmio, que é o da Copa do Rio 2001. Então vai ficar essa pressão aí que eu acho que é injusta pro Anderson. O Anderson foi salvo por 2 situações, tá? Primeira delas, parada da Copa. Não teve a continuidade de um resultado ruim que poderia comprometer a permanência dele no Grêmio. E segundo, a chegada de reforços, né? O Anderson está com um carimbo nas costas que é dos Grenais. É esse o problema. Se tu tirar os Grenais do contexto, o Anderson faz um trabalho no mínimo aceitável no Grêmio. Se tu tirar os Grenais do contexto, é que nem tu comprar um carro e tirar os pneus do carro. Não, desculpa. Tu vai ter que botar o carro nas costas, né, ô Daniel, desculpa. O gauchão não é nem o parafuso do retrovisor do carro. Não é o gauchão. Não é nem o parafuso do retrovisor do carro. O que menos se fala é o gauchão, é a forma. É esse provisionismo que nós temos que largar. Não, cair fora numa semifinal de Copa do Mundo é normal, Baldassi. Agora tomar 7-1. Não, para aí. Perder um Grenal e não disputar a final do Campeonato Gaúcho pode ser normal, mas tomar, se fosse o caso, mas tomar numa final de gauchão. Mas é que o contexto do Grêmio, talvez eu tenha que analisar isso como uma situação isolada. Nós vamos com a Roberta e depois já vamos a Nova Petrópolis. O Leonel Aragão Lopes, atuação horrorosa, covarde de time pequeno. Já não sei se o treinador que é fraco ou os jogadores que são ruins, porque ele gritava muito para o time sair e jogar. E o Cauã Alves, o Grêmio não pode ter um centroavante que não faça gols no todo-poderoso Figueirense. Até onde o Anderson vai deixar o Barcos no time? Vamos à linda Nova Petrópolis, estação de inverno do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Lá está o repórter Tiziano Kessler. Bom dia, Tiziano.
Bom dia, boa tarde, Meneghetti, boa tarde a todos que estão acompanhando os donos da bola. Aqui a temperatura subiu um pouquinho para os padrões da região da Serra Gaúcha. A gente tem agora 18 graus, mas ao amanhecer tem feito frio. Aquele friozinho que o turista que vem a Nova Petrópolis sempre gosta de curtir. A gente teve um amanhecer com 9 graus, a máxima hoje deve chegar aos 18. E para o final de semana, quando mais gente vem aqui para Nova Petrópolis, aí sim a temperatura vai cair e vai chegar perto dos 0 graus. E a preparação aqui na cidade é muito grande para o evento do próximo final de semana. Os hotéis já estão praticamente lotados, porque ocorrerá em Nova Petrópolis o 42º Festival Internacional de Folclore, com muitas atrações, principalmente na Rua Coberta. E nós da Band, é claro, vamos estar acompanhando tudo e mostrando para vocês aqui no Donos da Bola, também no Brasil Urgente e no Band Cidade. Meneghetti. Muito obrigado, Tiziano Kessler, lá em Nova Petrópolis. Em seguida a gente volta para fechar os Donos da Bola desta segunda-feira. Até já. Chico tem uma informação importante do mercado da bola. Diga lá, Chico. Porque a gente está acompanhando essa questão política e até mesmo com consequências graves, né, na Ucrânia. Tem muitos jogadores brasileiros lá que estavam fazendo a intertemporada ou a pré-temporada na Suíça, depois de um amistoso contra o Lyon na França, em que o Shakhtar Donetsk venceu por 4-1. Alguns brasileiros não se apresentaram na Ucrânia. Caso do ex-gremista Douglas Costa, do ex-colorado Fred, do Alex Teixeira, do Dentinho, do Smalley, que é um jogador que surgiu muito cedo aqui no Brasil também, que joga lá, e um argentino também, o Ferreira. Esses jogadores não se apresentaram e o Marcelo Medeiros, vice de futebol do Internacional, disse que está observando essa situação para repatriar o Fred, por exemplo, para trazer de volta, já que a condição lá é complicada. No Metalist. O Moledo foi citado também, que está sendo observado, está no Metalist da Ucrânia, mas está por lá ainda. O presidente do Shakhtar, o treinador do Shakhtar, aliás, afirma que o Kia Jorabichian teria mas convencido os jogadores a um retorno para o Brasil. Eu acho que isso vai ajudar para que daqui a pouco eles possam voltar. Até nesse momento de reformulação do futebol brasileiro como um todo, né? Algum aí pode pintar numa seleção, né? Daqui a pouco, né? Roberto. Bom, a Manu Zancanaro, gremista de verdade, dá graças a Deus por ter o Barcos e não o Fred. A má fase do Barcos vai passar e vocês vão babar por ele. E o Fabrício, estou gostando do Henderson no Grêmio, temos que dar tempo para ele trabalhar tranquilo. Voltaremos amanhã, 1 da tarde, com mais uma edição de Os Donos da Bola. Tenham todos vocês uma excelente segunda-feira. Tchau.